Graça e paz, amado, amada do Senhor, você que está aqui hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar, um versículo para compartilhar para a nossa meditação, mas que hoje essa palavra fique no seu coração, porque você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa feliz, você é bem-aventurado, porque Cristo deu a vida por você e tudo que havia de mais precioso lá no céu, Deus entregou por você, que é o Filho dele. Todos nós conhecemos Abraão, o pai da fé. E Abraão ele recebe um chamado de Deus e a gente pode aprender muito sobre o chamado de Deus na vida de Abraão. No capítulo 12 de Gênesis narra a promessa sendo dita a Abraão por Deus, né? A promessa sendo feita por Deus a Abraão. E o texto de Gênesis ele deixa bem claro que Abraão estava na terra de seus pais. E no versículo 1, Deus diz para Abraão sair da tenda, né, e olhar para a terra de seu pai, e disse que daria tudo aquilo para a descendência dele. E Deus disse para ele no versículo 2 de Gênesis 12 que iria fazer dele uma grande nação, né, e falou para ele, olha, eu vou te abençoar e vou engrandecer o teu nome, você vai ser muito conhecido. E essa promessa se cumpriu, tanto é que hoje nós falamos de Abraão, e você vai ser muito conhecido. Ser tu uma bênção, e você vai ser uma bênção onde quer que você colocar a planta dos seus pés. No 3, Deus diz para ele, e eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos aqui que essa promessa se cumpriu, pois a bênção que foi dita a Abraão naquele período, naquele ano, naquele longínquo ano passado, naquelas eras passadas, chegou às nossas famílias hoje, chegou à minha casa e chegou à sua casa. E no 4 diz que Abraão, ele creu e ele partiu como se ordenara, e ele levou o seu sobrinho Ló, né? E tinha Abraão 75 anos quando saiu da terra de Harã, no versículo 4. A mensagem que eu quero deixar hoje nesse dia até o versículo 4 de Gênesis 12, do chamado de Abrão. Nessa época, Abraão ainda se chamava Abrão e sua esposa Sara ainda se chamava Sarai. As duas primeiras lições que a gente tira desse chamado primeiramente, que diz aqui que o sobrinho Ló foi com ele. Nós acreditarmos no nosso chamado, às vezes nós temos dificuldade, né? Mas a gente acredita se a gente entende que Deus falou com a gente. Mas acreditar no chamado do outro é muito mais difícil. O que nós faríamos se alguém chegasse da sua família e falasse que tem um chamado de Deus para ir para longe? Será que nós concordaríamos logo de cara, logo de início? Eu acredito que a gente ia questionar. Só se a gente visse realmente que a vida da pessoa era uma vida no altar. Vida de pessoa que fala, que ora, que busca. Aqui nós vemos que Ló, ele foi com seu tio. Podemos deduzir aqui uma coisa, que Ló, ele sabia que o seu tio Abraão tinha uma intimidade muito grande com Deus. E nós podemos entender que Deus tinha uma intimidade com aquela família. É um feito, né? Digno de nota, Ló ter aceitado ir com seu tio para uma terra distante. Uma coisa é você ir para uma terra distante quando você é chamado para ir. Outra coisa é você ir para uma terra distante para um chamado de outra pessoa, né? E Ló aceitou viver como peregrino em tendas, enfrentando desertos, enfrentando cobras, escorpiões e largatos, calor escaldante e falta de água, levando seus parentes, levando tudo aquilo que ele conquistou, porque eles tinham bens que eles conquistaram. Digno de nota aqui, nessa primeira lição nossa, chamado de Abrão. O seu sobrinho Ló também teve fé, porque seguir o tio dele foi um ato de fé e ele sabia que Deus falava com sua família. A família de Abrão era uma família diferente. Abrão teve um chamado em particular de Deus que foi compartilhado pelo seu sobrinho Ló. Outra coisa também que a gente pode tirar de lição para esses 4 primeiros versículos Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos. Não tem idade para Deus cumprir aquilo que ele prometeu. Às vezes nós podemos estar
numa época da nossa vida que a gente acha que não dá para fazer mais nada. Eu não tenho mais idade para trabalhar, eu não tenho mais idade para estudar, o meu tempo se passou, eu não consigo fazer mais nada, né? Eu não tenho mais saúde nem vigor. Fiquemos com essa mensagem hoje também, com essa primeira lição do chamado de Abraão. 75 anos ele estava na terra dos seus pais, não tinha filhos ainda, ele não tinha esperança, e Deus promete filhos para ele. E ele acredita no chamado de Deus e vai para a terra que ele não conhecia. Que essa é a palavra da parte de Deus hoje, né? Dos versículos 1 a 4 de Gênesis capítulo 12, que é o primeiro ato do chamado de Abraão, que aqui se chama Abrão. Primeiro lugar, crer. Deus chamou e ele obedeceu. Segundo lugar, ele compartilhou o seu sonho que Deus falou com seus parentes. O parente que ele provavelmente gostava mais, que era o seu sobrinho Ló, que não tinha pai, filho de seu irmão, que era órfão de pai, mas Abrão tinha ele como filho. Se Deus tem sonho para a sua vida, se Deus tem projeto para a sua vida, compartilhe esse projeto com as pessoas que você ama. Não guarde para você. Se Deus tem um chamado para a tua vida, inclua as pessoas que você ama no seu projeto, inclua as pessoas que você ama no seu chamado, pois eles serão abençoados juntamente com você. E Abraão compartilhou o seu chamado com seu sobrinho e compartilhou com nós. Tanto é que as bênçãos de Abraão chegam até nós hoje. Como disse Deus, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Também fiquemos com essa mensagem do primeiro ato do chamado de Abraão. O sobrinho acreditou. Se algum parente seu, se alguém que você ama, que você vê que tem vida no altar, está te dizendo que Deus tem alguma coisa para a sua vida, aceite. Aceite que você também vai ser tão abençoado quanto foi Ló nesse primeiro ato de ir com o seu tio Abrão. Outra questão também que fique para nossa meditação: não existe idade para Deus realizar o que Ele tem na tua vida. Não importa o ano quantos anos você tem, não importa a sua idade, não importa os seus estudos. Se Deus prometeu para você alguma coisa, Ele vai cumprir. Acredite nos seus projetos. Primeiramente, se você tiver vida no altar, Deus vai cumprir. Não é que Deus promete e sai prometendo indiscriminadamente. Deus, quando promete, Ele cumpre. Por isso que Deus ele não promete a todo mundo, porque para aqueles que Ele promete, Ele cumpre. E se Ele prometeu alguma coisa para você na sua vida, se você tem vida no altar, se você é uma pessoa que busca a Deus, você ouve a voz de Deus e obedece a Ele como Abraão, você vai ser muito abençoado, independente da idade que você tenha. Fique com essa lição também, que a promessa está associada à obediência. Primeiramente, Deus falou com Abraão e ele estava disposto a obedecer e sair para uma terra distante. E Deus falou, você saindo, você me obedecendo, você vai ser uma bênção. A bênção está associada à obediência. Primeiro a obediência, depois a bênção. Fiquemos com essa lição dos primeiros 4 versículos de Gênesis capítulo 12, que é o primeiro ato do chamado de Abrão. Né? Obedecer, acreditar, compartilhar sonhos e não olhar para a idade, para a limitação da nossa carne, da nossa idade, dos nossos estudos, do mundo que nos cerca, das circunstâncias. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que hoje você seja muito abençoado e próspero em nome de Jesus Cristo. Aonde quer que você colocar a planta dos seus pés, amém.